sou a Prof. Dani e essa é mais uma aula de artes do Clube da Aprendizagem. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de poucos materiais. Como eu mencionei no vídeo da semana passada, nós íamos repetir, de certa forma, a atividade que a gente fez lá na semana passada. No último vídeo, nós fizemos um exercício que utilizava a música como referência para a nossa produção. Então, a gente utilizou apenas lápis, aqui não é um lápis, mas finge que é um lápis. Nós utilizamos somente um lápis e uma folha de papel para registrar os movimentos que nós percebíamos da música que estava tocando. Na aula de hoje, nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Porém, ao invés de simplesmente desenharmos com um lápis, hoje nós vamos fazer este exercício utilizando a tinta. E, mais especificamente, a tinta aguada. Para quem já conhece, essa tinta é a aquarela. Mas se você não tiver, tem outras formas de fazer a atividade sem problema nenhum. Para essa atividade nós vamos precisar de pincéis, água, folhas. Como nós vamos trabalhar com aquarela, e eu já mencionei em alguns outros vídeos, a aquarela é uma tinta que vai mais água, é a técnica que nós vamos utilizar hoje. E essa técnica ela demanda uma folha um pouquinho mais grossa. Você pode utilizar uma folha normal se você não tiver uma folhinha mais grossa, de uma gramatura maior, mas ideal seria que você utilizasse essa folha de gramatura maior. A minha também não é... Uau, que folha bem preparada para isso! Mas ela é suficiente para essa atividade. Então a proposta que eu faço para vocês hoje é de que nós utilizemos somente uma cor de tinta, inicialmente, pelo menos. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com diferentes tons dessa cor no mesmo exercício. E isso vai ser interessante para a gente associar o que a gente sente da música com tons mais claros ou mais escuros dessa determinada cor que a gente vai utilizar hoje. E a que eu estou propondo aqui é que seja azul. Essa tinta aqui é a que eu tenho mais tinta das minhas aquarelas. Então é essa que eu vou usar. Esse aqui é o Prussian Blue. Mas, como vocês podem ver, eu tenho algumas acrílicas aqui. E uma das opções seria utilizar uma tinta acrílica com bastante água, porque a tinta acrílica ela é bem mais densa, e para fazer esse exercício. Eu também tenho aqui um daqueles meus bons e velhos suportes para pintura. Esse daqui é o que eu usei em alguns outros exercícios, que já tem bastante tinta azul aqui. E hoje eu vou usar esse suporte de acrílico para fazer as misturas da tinta. Então, assim como na semana passada, eu vou preparar todo o meu material aqui. Eu vou dispor aqui no meu recipiente, que vai receber a tinta, algumas tonalidades do azul, deixá-los prontos já, e aí eu vou pôr play na música, pra gente começar a pintar. Ideal sempre é, quando se trabalha com aquarela, a gente fixar a folha que a gente vai utilizar na superfície em que a gente vai trabalhar. Então eu tenho essa prancheta aqui, que já tá marcadinha com outras tintas que a gente já utilizou. Então eu vou fazer esse preparo de fixar a folha na superfície antes. Isso é importante por quê? Porque quando a gente aplica a água no papel, ele tende a enrugar, a se contrair e criar ondulações. E a gente quer evitar que isso aconteça. Se vocês estiverem utilizando uma folha sulfite ou uma folha branca simples, coloquem menos água do que vocês vão ver eu colocando aqui. Porque como ela é bem mais fina, ela vai fazer esse processo de enrugar e ficar ondulada mais rapidamente, beleza? Então eu fixei aqui a minha folha na minha superfície de trabalho. Tá bem coladinha. E isso é legal que também dá uma margem pro desenho que a gente faz. Quando a gente retira, fica bonito de guardar. E agora eu vou mostrar pra vocês
como que a gente faz essa mistura de tonalidades. Então eu vou colocar aqui na minha superfície uma gotinha de tinta um pouquinho maior no lugar e eu vou diminuindo a quantidade de tinta conforme eu vou avançando aqui no espaço do meu recipiente. E aí quando eu for trabalhar com a água em cima dessas cores, ou melhor, em cima dessas quantidades de tinta, eu vou tentar pôr sempre a mesma quantidade de água para que eu evite que onde era para ser mais escuro fique mais claro e onde era para ser só claro fique muito, muito claro. Conforme eu vou fazendo, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, aqui no primeiro lugarzinho, eu vou pôr uma gota um pouco maior de tinta. É aquarela, já é uma tinta bem concentrada, então eu não preciso usar tanto. E agora eu vou diminuindo a quantidade conforme eu avanço. Um pouquinho aqui, um pouquinho menos aqui, um pouco menos aqui, e aqui quase nada. Ó, dá pra ver mais ou menos que eu tentei diminuir a quantidade de tinta. Como que vocês podem fazer isso? Trabalhando com guache ou com outra tinta que vocês tenham em casa que dê pra misturar com água, né? Porque a base da tinta, ela precisa ser uma base que se misture com a água. Isso, inclusive, me lembra uma aula que a gente fez lá no Clube da Aprendizagem sobre as tintas e as composições dela. E que a gente falou que algumas tintas utilizam óleos para existirem. O óleo, como a gente bem sabe, ele não se mistura com a água. Então, se a tinta que você estiver utilizando, ela tiver como base na composição dela o óleo, ela não vai se encaixar para essa atividade. Agora, eu vou pegar um pincel apenas para transferir a água daqui para cá. E vou tentar fazer sempre com a mesma quantidade. Como eu estava dizendo, se vocês estiverem trabalhando com guache, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Colocar um pouco de tinta numa área do seu recipiente e ir diminuindo a quantidade dessa tinta conforme o espaço que você tiver. Então, eu coloquei um pouco de água aqui, um pouquinho mais aqui e fui colocando a água conforme a quantidade de tinta que eu tinha disposto aqui no recipiente. Essa forma que eu expliquei, ela é uma das maneiras que vocês podem fazer essa gradação de tons de uma mesma tinta. Uma outra forma de fazer isso é vocês sempre resgatarem tinta de um mesmo local, porém vocês vão aplicar uma diferente quantidade de água. Aqui eu estou trabalhando com diferentes quantidades de tinta, mas vocês podem fazer a mesma coisa para uma quantidade de água. Então, digamos que eu pegue aqui do meu tom mais claro, eu quero que ele fique mais claro ainda. Quando eu for aplicar no papel, eu vou colocar mais água acima dessa tinta, certo? Então, vamos começar? Eu vou colocar play na música, novamente sentir a música e depois começar a produção, beleza? Novamente no aleatório, aquela coisa que é pra ser indeciso.
Então, eu terminei a pintura, ou melhor, a música terminou, e aí eu vi que tinha parado de gravar. Eu vou mostrar pra vocês, ainda tem algumas partes úmidas aqui, eu vou aplicar um pouquinho mais de água em alguns pontos, só pra mostrar pra vocês uma dica bem interessante quando a gente trabalha com aquarela. Eu vou pôr água aqui em alguns lugares que tem bastante tinta. Eu não posso virar muito, né, porque senão a água vai escorrer. Depois que a gente... Isso vocês podem fazer em qualquer momento da pintura, tá? E aí a gente vai utilizar uma coisa que é uma mágica. Nessas partes que tem bastante água e bastante tinta, a gente vai usar um pó de pirlim-pim-pim. Será que vocês adivinham o que eu tô jogando aqui? Esse efeito que eu tô produzindo aqui, ele demora um pouquinho pra aparecer de verdade. Então, vocês vão ver só lá no final do vídeo. Mas, pra vocês não morrerem de curiosidade, assim como eu morreria, o que eu tô jogando aqui nessa pintura é sal. E aí eu deixo como um desafio pra vocês pesquisarem qual é o efeito que o sal tem sobre a tinta. E por que vai acontecer o que vocês vão ver acontecer depois que essa pintura secar. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Divirtam-se, sintam a música. Essa aqui acabou de tocar é um jazz do Bill Holman. E ela tá lá na playlist, que a gente deixou o link na descrição do vídeo, do último vídeo. Vocês também podem fazer essa atividade de uma outra forma, não trabalhando com uma cor só e utilizando a criação de elementos que vocês conhecem, como casas, pessoas. Deixem-se sentir pela música e produzam a partir dessa sensação. Lembrando que as movimentações da música devem movimentar vocês para essa criação. Então, pensem nisso, beleza? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau! Lá na semana passada, ou melhor, na semana retrasada. Semana retrasada porque semana passada foi recesso. Então, nós vamos fazer para essa atividade. Então nós vamos fazer para essa atividade o que vai ser necessário? O que serão necessários? O que será necessário? Como a gente vai trabalhar com a cor? Se você não tiver em casa, não tem problema. Você pode usar uma folha normal. E a proposta que eu faço pra vocês hoje. Então, assim como nossa... Ok?